Sejam todos muito bem-vindos ao nosso GEFA, Grupo Espírita Francisco de Assis, em Niterói, nesta reunião virtual com vocês para mais uma exposição sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo e da doutrina espírita. Hoje teremos o companheiro Rafael Van Erven Ludolf, do Grupo Espírita Servidores de Jesus, que irá nos falar sobre pescadores de homens. Informamos que seguimos com o nosso atendimento fraterno por forma virtual. Aqueles que tiverem interesse, basta tão somente utilizarem o nosso e-mail jefaniterói@yahoo.com e nos informar o nome e o número de telefone celular, que iremos fazer o contato para o agendamento. Hoje iremos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, é de número 21, Caminhos Retos. E lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Está no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 6. A vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei. E o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador. Os valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Elevamos nosso pensamento em prece a Deus, nosso Pai de amor e infinita bondade, a Jesus, o nosso mestre, amigo, irmão de todas as horas, a espiritualidade amiga aqui presente. E nós rogamos a Deus que lance a sua grande misericórdia sobre todo o nosso orbe terrestre, que passa por momentos de tantas dores, de tantos sofrimentos, de tanta angústia e tanto medo. Mas pedimos a Ele que nos dê força e coragem para enfrentarmos com confiança, com esperança, com bom ânimo, essa luta que um dia, por certo, reconheceremos como justa para o aprimoramento da nossa humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem, Deus nos abençoa a cada um e é uma alegria partilhar este estudo com cada um de vocês. Que Ele possa nos trazer esperança, fé, coragem, otimismo. Tá legal? Então, o estudo de hoje é sobre o capítulo 8, chamado Pescador de Homens, do livro Luz do Mundo, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues ao médium Divaldo Pereira Franco. E esse capítulo, a benfeitora comentará
o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, onde consta a pesca maravilhosa, que resumidamente se trata do seguinte: Jesus havia iniciado seu ministério público de amor e de sabedoria. Em dada ocasião, ele estava ali à beira do lago de Genezaré e uma multidão aguardava a sua pregação maravilhosa. E ali também, à beira do lago, estava o barco de Simão Pedro, seu irmão André e os demais pescadores. E Jesus pede para fazer a pregação ali de cima do barco. E Jesus então faz a pregação maravilhosa, consola e instrui aquelas criaturas. E em seguida pede a Simão Pedro que lançassem o barco a mar alto para fazer a pescaria. E eles, desconfiados, porque haviam passado a noite inteira tentando pescar e não conseguiram. Mas mesmo assim atendem ao chamado de Jesus e vão. E chegando em determinado ponto do lago, Jesus pediu que eles lançassem a rede à banda da direita. E eles, ainda desconfiados, lançaram. Então encheram o barco de peixes. Voltaram à beira do lago e, maravilhados, Simão Pedro, em especial, ajoelha-se, chora e diz a Jesus que não era digno da sua presença. E Jesus então vai dizer para ele aquela sentença maravilhosa que leva aqui o título desse capítulo. E ele diz assim: Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Resumidamente, o versículo trata disso. Mas quem será Simão Pedro? É importante conversarmos um pouquinho sobre ele, porque esse capítulo gira muito em torno da personalidade desse líder do colégio apostólico dos 12. Figura imprescindível para a disseminação da Boa Nova. E a sua personalidade, assim como a de todos os demais apóstolos de Jesus, são importantes para que conheçamos mais sobre nós mesmos. Imaginem que o colégio apostólico, com todos os seus conflitos e desafios na personalidade dessas criaturas, com todas as suas boas e más inclinações, é como se fosse a miniatura da família universal, como se aqueles 12 representassem o mundo, como se aqueles 12 representassem as boas e as más inclinações que estão aqui dentro de nós e fora de nós na sociedade. Bom, Simão Pedro, turma, foi aquela figura de um temperamento apaixonado, muito temperamental, geralmente ia aos extremos. Em muitas ocasiões demonstra arrogância, prepotência, já em outras demonstra bondade, misericórdia, sempre muito sincero, uma criatura tradicional, apegada às tradições do seu tempo. E ele foi aquela criatura que participou dos eventos mais substanciais da vida de Jesus. Vamos fazer aqui uma breve lembrança. Por exemplo, Simão Pedro estava lá no Monte Tabor quando ocorreu a transfiguração de Jesus, onde de um lado apareceu o espírito de Elias e do outro o espírito de Moisés. E ali Jesus transfigurou-se, mostrando a sua veste celestial. Simão Pedro também foi aquele que em determinada ocasião disse a Jesus, quando ele perguntou o que dizem sobre ele, que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ali Jesus disse: o que tu disse é revelação do alto. Simão Pedro também foi aquele que Jesus pediu: Simão, apacenta as minhas ovelhas. Da mesma forma, Simão foi aquele que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar,
como Jesus havia advertido a ele. Simão é aquele também que, quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele se negou que os seus pés fossem lavados, mas Jesus o adverte. Ele então diz: me dê um banho, pode lavar tudo, atendendo ali e entendendo o ensinamento profundo de Jesus. E Simão também foi aquele que, na ocasião da prisão de Jesus, à noite, à madrugada, ele com a sua espada corta a orelha de Malco, um servo do sumo sacerdote, e ali Jesus dá aquela lição a todos nós: guarda a tua espada na bainha, Simão, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, várias ocasiões, em vários eventos, Simão estava presente e demonstrou a sua personalidade temperamental. E é com essa figura que aprendemos demais através do Novo Testamento, da literatura espírita, que revela mais sobre a vida e a obra de Simão Pedro, e é sobre essa personalidade que esse capítulo vai tratar. Então, vamos lá fazer um estudo dessas letras santas, que, como diz o Espírito Alcione no livro Renúncia, é comparável a uma pesca de luzes celestiais. Por que eu estou dizendo isso? Não imaginem vocês que, ao tratar da pesca maravilhosa, estamos falando de peixes, de redes, de barcos, de pescadores tão somente. Essa é a parte menor da lição. Não interpretemos literalmente, mas busquemos o espírito da letra. Vamos buscar as luzes celestiais, pescar as luzes celestiais dessa lição. E para tanto, antes de entrar no capítulo, eu gostaria de trazer uma interpretação de Emmanuel sobre a passagem da pesca maravilhosa. Então, Emmanuel vai dizer que, figuradamente, o espírito humano é um pescador de valores evolutivos. Então não está se tratando de pescadores em si nessa ocasião da passagem. Nós estamos na escola regeneradora da Terra, pescando luzes celestiais, valores evolutivos, aquisição de virtudes para o nosso autodomínio, para o nosso autogoverno, para a nossa libertação das más inclinações que ainda vigoram na nossa alma. E nós também temos o nosso barco. O que será esse barco? Segundo Emmanuel, é a posição de cada qual no mundo, a nossa posição no mundo, na nossa trajetória evolutiva reencarnatória. Onde estamos agora? Com quem reencarnamos? Esse é o nosso barco. E Emmanuel vai além. Diz que em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Então a rede são os nossos interesses, o que almejamos, o que realmente queremos. A nossa vontade aponta para onde? E Emmanuel diz: estaremos lançando a nossa rede para a banda direita, como disse o Cristo nesta lição? Então é a nossa rede de interesses que nos vincula a companheiros, encarnados ou desencarnados, pela nossa faixa vibratória, pela nossa sintonia. Enfim, essa lição de Emmanuel, interpretando além da letra, está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 21, chamado Caminhos Retos. Tá legal? Então vamos agora, enfim, comentar o capítulo 8, Pescador de Homens. Bom, a querida benfeitora Amélia Rodrigues diz que a noite fora longa e infrutífera, falando que eles não conseguiram pescar aqueles animais. Eles estiveram por todas as horas a atirar as redes
e recolhê-las vazias. Retornavam aos penates do dia, corpos moídos, olhos ardendo, modorrentos e mal-humorados. Percebam que então se esforçaram para trazer o pão de cada dia, mas não conseguiram. Estavam então falidos, mal-humorados, cansados. E então se deparam com a figura de Jesus, que haviam assistido uma pregação do Mestre, conforme narra o Novo Testamento, mas ainda não sabiam ao certo quem ele era e o que pregava. Desconfiavam que algo de verdadeiro havia ali naquela figura inolvidável de Jesus. E então Amélia Rodrigues segue em seus comentários. Ela diz então que Jesus entra numa daqueles barcos em que se encontrava Simão, o seu proprietário. Então ele falou ao povo expectante, como já adiantamos. E ela diz que seu verbo de luz clarificava as consciências inquietas e asserenava os espíritos em turbulência. As lições de Jesus, turma, atingem a cota necessária que cada espírito precisa. Não há uma receita de bolo para todos. Jesus, com a sua sabedoria infinita e com a sua perfeição de espírito puro que o é, sabia do passado espiritual de cada criatura, do presente daquela criatura e também do que viria à frente daquelas criaturas. Então a palavra dele tinha a dose necessária, o remédio necessário para a doença de cada um daqueles que ali presenciaram. Então, Jesus, após fazer essa pregação e acolher, serenar e curar muitos que estavam ali presentes, pede que Simão faça-te ao largo e lança as redes para a pesca. Lança ao mar alto, ou seja, se afasta da confusão, da turba, da multidão, silencia e vamos ao mar alto. Entra no teu templo interno abandonado e vamos ao mar alto, no silêncio melancólico do lago de Genezaré. E ali então ocorre aquilo que já narramos da pesca maravilhosa. Jesus pede que eles recolhessem os panos, ordenou que as redes fossem atiradas, enfim, sobre a palavra do Cristo eles atenderam e acontece a pesca maravilhosa. Então, um comentário importante que a benfeitora vai fazer é o seguinte, uma frase dela que eu destaquei, ela diz assim: longe neles estavam as ansiedades espirituais. Lá no fundo de cada apóstolo ali presente, Simão Pedro, Tiago, André, longe, ainda latente, haviam ansiedades espirituais, ansiavam pelo reino de Deus, mas não sabiam ainda ao certo onde buscar. Nós, criaturas humanas, somos assim ainda. Temos anseios legítimos dentro de nós, mas muitas vezes buscamos em fontes erradas, equivocadas, poluídas, saciar essa sede de algo. Mas há em cada um de nós uma centelha divina e uma sede legítima que precisa ser orientada a lançar as suas redes para a banda da direita. E assim Jesus o fez com eles e faz ainda com cada um de nós. Então Amélia Rodrigues vai dizer que eles estavam ainda desprovidos, por enquanto, de entendimentos. Se atiravam ávidos ao dia a dia, na pesca, na conquista do pão. Seria necessário, então, dilatar-lhes a percepção, ampliar-lhes os horizontes.
E aqui então Jesus, que seria o tutor, que seria o mestre, que iria semear no coração deles novos horizontes. A vida de vocês não seria mais a pescaria, a luta desenfreada pelo pão material, pelos valores ainda terra a terra. Não. Ampliaria-se o olhar, os interesses, para buscarem agora o reino dos céus. Geralmente nós, criaturas humanas, usamos as nossas energias e as nossas forças quase que praticamente tão somente para as coisas materiais. Que importam são deveres e anseios legítimos, mas nós não podemos gastar toda a nossa energia só para isso. Um dos últimos filmes sobre Paulo de Tarso, há pouco tempo estava no cinema. Ali no filme, Paulo traz uma lição muito interessante. Ele diz mais ou menos assim: imagine que nós pegamos ali a água do mar nas mãos, e essa água se esvai, fica só um pouquinho, e logo logo vai se toda embora em nossas mãos. E os homens, geralmente, buscam avidamente por essa água que não consegue prender em suas mãos. E ele diz: imagine que o reino de Deus é todo esse oceano que dessedenta, que alimenta, que mata verdadeiramente a sede. E é esse oceano divino, que são os valores espirituais que a gente deve buscar, pescar, jogar a nossa rede, inclinar os nossos interesses. Então, Jesus buscou ali dilatar a percepção espiritual daquele núcleo apostólico, como se estivesse fazendo para toda a humanidade. Então, naquela ocasião que Simão ajoelhou-se, sincero que o era, temperamental que o era, e diz a Amélia que de olhos úmidos fitou a Jesus. E ali ele diz: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, temperamental, levando as coisas às últimas consequências. E Jesus percebe a sinceridade e também a ingenuidade da alma de Simão Pedro naquela ocasião, e ali ele diz para ele, como já conversamos, que faria dele pescador de homens. Simão, não temas, de hora em diante serás pescador de homens, ou seja, de outros valores, não mais viveria da pesca do pão material. E ali todos seguiram a Jesus, deixando aquela atividade de pescaria de peixes de lado. Agora pescariam luzes celestiais, orientariam corações para buscar o essencial, aquilo que mais vale, aquilo que verdadeiramente devemos buscar. Então, Amélia Rodrigues, ela narra que a mensagem ecoou na alma de Simão Pedro, em uma linguagem singular, que por ora pescador ele era, mas não seria mais. Então ela diz que Simão Pedro até mesmo desejou recusar, dizer da pequenez e miserabilidade que havia nele ainda. Isso é interessante. Simão Pedro reconhecendo a sua própria fraqueza, a sua fragilidade diante do mundo e de si mesmo. E é só assim, nessa humildade sincera, que a gente abre espaço para que as bem-aventuranças do reino criem morada em nosso ser, em nossos corações. E é na fraqueza, é quando reconhecemos que somos fracos, disse Paulo, é aí que somos fortes. E Jesus reconhece esse valor em Simão Pedro e ali o convida a ser pescador de homens. E a partir daí, Pedro entrega a sua alma
a Jesus, a Deus, apesar de ainda não ter efetivamente o seu autogoverno, o seu autodomínio. Oscilará, mas demonstrará, como os demais apóstolos, uma característica fundamental para todos nós, turma: disponibilidade, entrega, espírito de serviço ao reino dos céus. Não precisamos ser perfeitos, conhecer integralmente e dominar integralmente a nós mesmos para servir a causa do Evangelho, de maneira nenhuma. É servindo, trabalhando, nos dedicando à causa que vamos adquirir estas virtudes. Então não aguardemos perfeição para começarmos alguma coisa. E esta lição ensina muito disso. Então, a benfeitora vai comentar que Pedro, João, Tiago e André participaram mais de perto daquele acontecimento e experimentaram, todavia, desconhecido pressentimento que os seguirá desde então. Eles não sabiam ao certo o que viria pela frente. A vida não traz uma cartilha pronta dos desafios que virão para a nossa vida, para nós que estamos comprometidos com a doutrina espírita. Não verá pormenorizadamente os detalhes dos desafios. Eles tinham um pressentimento do que viria, mas não sabiam ao certo. Então eles abandonaram tudo, mesmo o mar amigo que tanto amavam, e avançaram na direção do porvir sobre o seu comando, o comando de Jesus. Entregaram ao comandante a direção de suas vidas. E depois eles mesmos foram conduzidos por Simão a pescar homens. Simão liderando o colégio apostólico. Deixa eu beber uma aguinha que a garganta está bem arranhada. Então, turma, essas experiências que foram sendo vivenciadas por Simão, pelos demais apóstolos, foram lapidando as suas más inclinações e fazendo com que, por exemplo, chegassem àquela condição de fundarem a Casa do Caminho, a primeira casa de benemerência do mundo, que não só pregava o reino de Deus, mas também oferecia o pão de cada dia àquelas criaturas sofridas, perseguidas, humilhadas, que tiveram os seus lares expropriados, que tiveram os seus familiares assassinados e ali recebiam também tratamento para a cura de suas chagas. A Casa do Caminho que recebeu Estevão, o querido apóstolo, como narra muito bem o livro Paulo Estevão. Casa do Caminho que recebe também a figura de Saulo de Tarso, que depois muda o nome para Paulo. Ali a gente vê já João, Tiago, Simão Pedro com outra postura, uma postura mais madura, uma postura já denotando um autogoverno, um certo autodomínio. E caminhando aqui para o final então da nossa conversa, nós vamos ver a figura de Simão Pedro chegando ao fim de sua vida. Eu queria comentar com vocês sobre o capítulo 61 do livro Antologia Mediúnica do Natal. Esse capítulo se chama O Natal do Apóstolo. O Natal do Apóstolo Pedro, nosso querido Simão Pedro, para demonstrar para vocês que depois de muitos anos de trabalho, dedicação, renúncia, dor, sofrimento, de entrega sincera, de experiências lapidatórias com Jesus e com os demais discípulos dele, Pedro chega numa condição de maturidade espiritual.
E por volta da década de 60 do primeiro século da era cristã, vamos ver Pedro ser aprisionado. Aprisionado, agredido, humilhado, apedrejado, e ele, não se considerando digno de ser martirizado, de ser crucificado como Jesus foi, de pé. Não, ele pede que fosse crucificado de maneira invertida. Então eu queria ler um trecho dessa obra, narrando os momentos finais da vida de Simão Pedro, mostrando a fortaleza que ele adquiriu, mesmo imperfeito, se entregando à vivência da boa nova do reino, da edificação do reino em si mesmo e na terra. Então, diz assim o capítulo, que foi ditado pelo Espírito Irmão X a nosso querido Chico Xavier. Espantado, observou que um homem descia do alto. Aqui Pedro já havia desencarnado, como que materializado pela fulguração das estrelas, e decorridos alguns instantes de assombro, viu Jesus a 2 passos, a endereçar-lhe o inolvidável sorriso. Turma, Simão Pedro, após tantas experiências, é recebido pelo próprio Cristo nos momentos do seu desencarne. E de Simão, mestre, clamou, inclinando-se para beijar o chão que o mestre pisava. O Messias redivivo tomou-o nos braços e partiu, conchegando-o ao coração, qual se transportasse frágil criança. Jesus, então, após aquelas experiências sagradas, recebe Simão Pedro em seu próprio seio, como um filho, como uma criança. E Pedro retorna ao plano espiritual adulto, amadurecido, e seguiria dali como instrutor de toda a humanidade, nos ajudando ainda hoje para que consigamos adquirir essa fortaleza que esse querido apóstolo atingiu. Encerrando esse capítulo e essa nossa exposição, vale destacar a lição que Pedro deixa ainda nessa ocasião. Pedro foi agredido naquele momento da sua crucificação por um soldado romano. Esse soldado romano, após um tempo, o seu filho adoece. E o seu filho estava quase a desencarnar. Seu coração amolece por causa dos sofrimentos e ele passa a reconhecer o valor da Boa Nova. Aos poucos, seu coração, através do sofrimento do seu familiar, abria a brecha à luz divina. E Simão Pedro, no plano espiritual, ouve os clamores, as orações desse espírito, que lá no seu túmulo pedia à sua vítima, a Pedro, auxílio espiritual. E Pedro, então, recebe de Jesus o convite para ajudar aquela criatura. E Pedro, então, desce ao mundo material, irradia o teu pensamento, acolhe aquelas 2 figuras, aquele seu algoz, como um irmão, cura aquele seu filho e retorna às suas atividades no plano espiritual, deixando claro que ele aprendeu aquela lição que ele vivenciou com Jesus, aquela lição de perdoar 70 vezes 7. Enfim, turma, a lição inolvidável do perdão. Então, fico por aqui, espero que esse estudo possa contribuir para a elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e para a aquisição das virtudes que tanto necessitamos. Então fechemos os nossos olhinhos,
para fazermos uma prece final. Divino amigo Jesus, querido Simão Pedro e toda a espiritualidade amiga que dirige este orbe amado, iluminai as trevas do nosso coração, ajuda-nos a elevar os nossos interesses, os nossos sentimentos, a buscarmos aquelas virtudes, Senhor, essenciais às nossas almas, aquelas da benevolência, da renúncia, da abnegação, da caridade genuína, do perdão. Fortalecei, divinos amigos, os nossos anseios ainda vacilantes pelo bem. Aumentai a nossa fé e não permitir que abandonemos o nosso barco. Que tenhamos a coragem de seguir para adiante apesar de tudo, de todos os desafios, por mais dolorosos que sejam, e que possamos ter a certeza de que Jesus segue conosco de perto, em todos os tempos, em todas as horas, assim como Ele mesmo nos prometeu. Gratidão sempre, Senhor, por todas as coisas, e que assim seja, graças a Ti.